Olá, alunos! Sejam bem-vindos aqui a mais essa aula. A aula de hoje é um pouquinho complicadinha. Essa questão envolve tanto conhecimento de determinantes, né, assim como alguns conceitos de trigonometria. Aliás, mais trigonometria do que determinante nesse caso aqui. Mas antes da gente começar, eu queria convidar vocês a se inscreverem nesse canal. Foi feito exclusivamente para tirar dúvidas dos alunos, não apenas aqui do Japão, mas também do Brasil. Para quem não me conhece, sou o professor Ademar Oshiro, professor de matemática e física aqui no Japão e atendendo também alunos de todas as partes aí do mundo através desse canal aqui, ok? Então vamos para o exercício de hoje. Muito bem, então o exercício de hoje é o seguinte: considere a matriz A. Então, é uma matriz aqui quadrada, 3 por 3, né? 3 linhas e 3 colunas. A soma de todas as soluções da equação da determinante A igual a menos 1 no intervalo entre 0 e π, ou seja, x é menor ou igual a π e maior ou igual a 0. Ou seja, ele vai dar meia volta ali no círculo trigonométrico, ok? Sendo determinante A o determinante de A, ou seja, isso aqui, esse det A aqui significa determinante de A. Ele é igual a, bom, talvez o enunciado deixe muita gente confusa aqui, tá? Mas vamos fazer o seguinte, o que ele está pedindo? Ele quer que essa determinante aqui fique igual a menos 1, tá? Então, primeiramente, vamos calcular a determinante e fazer igual a menos 1. Depois, em função do resultado, vamos analisar aqui, né, sempre considerando que o valor de x não pode, tem que estar nesse intervalo de 0 a π, tá? Está em radianos aqui nesse caso, e vamos ver como que vai ficar isso aqui, ok? Então vamos lá. Primeiro, é o seguinte, gente, toda vez que eu vou fazer determinante 3 por 3, claro, o método mais fácil é o Sarros, né? É o mais comum. Onde o método de Sarros, basta você copiar as duas primeiras colunas, né? Então eu peguei essa primeira coluna, coloca aqui, a segunda coluna coloca aqui. Depois eu vou separar aqui, olha, começando aqui pela diagonal principal, né? Então eu vou circular aqui as 3 diagonais iniciais aqui que eu vou calcular. Então seria essas 3 aqui. Como é que eu vou fazer? Gente, uma das técnicas que eu uso e que ensino os meus alunos para não errarem no cálculo de determinante é o seguinte: eu sempre peço, ó, façam 2 parênteses menos isso aqui, tá? Parênteses, parênteses, menos aqui no meio. Para você nunca errar no sinal. Aqui você vai multiplicar cada diagonal dessa aqui. Então vamos lá. Seno de x vezes 1 dá seno de x. Vezes 1 dá seno de x e copia aqui. Então, seno de x. 1 vezes cosseno de x dá cosseno de x. Cosseno de x vezes 0 dá 0. Então, mais 0. 0 vezes 1 dá 0, 0 vezes 2 dá 0, então aqui também é 0. Aqui agora vamos pegar a outra diagonal aqui, contrária, né? Essa diagonal, que eu chamo sempre de diagonal secundária, né? Essas diagonais aqui. E esse daqui, correto? Então, 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1, então coloca aqui 1. Veja que nesse caso aqui você não muda, não mexe no sinal. O sinal que der aqui, nessa multiplicação que eu estou fazendo, você coloca aqui normalmente, sem se preocupar com o sinal, tá? Seno de x vezes cosseno de x vezes 2, então vai dar mais 2 seno de x cosseno de x. 0 vezes 1 vezes 0 vai dar 0, então não precisa colocar mais nada aqui, correto? Bom, isso aqui ele disse, o exercício disse que tem que considerar igual a menos 1, está escrito aqui, ó. Tá, então isso aqui vai ficar como? Vai ficar aqui do parênteses seno de x, aqui vai ficar menos com mais, vai dar menos com mais também dá, então dá menos 1, menos com mais aqui vai dar menos 2 seno de x cosseno de x, igual a menos 1. Bom, vamos passar aqui para essa linha aqui. Então, esse menos 1 passando para lá vai ficar mais 1. Mais 1 com menos 1 vai dar 0. Então, vai ficar assim, olha. Seno de x menos 2 seno de x cosseno de x igual a 0. Entenderam, né, gente? Menos 1 passa para lá, fica mais 1, dá 0. Agora aqui, observe que eu tenho seno aqui e seno aqui. Vamos colocar em evidência o seno de x, que é comum aqui. Então, seno de x
em evidência, então, colocando em evidência, esse seno de x dividido por seno de x vai dar 1, menos. 2 seno de x cosseno de x dividido por seno de x vai ficar 2 cosseno de x. Então eu coloquei em evidência aqui, tá? E ficou assim. Quem ficar assim com muita dúvida na hora, basta fazer o chuveirinho aqui de novo, ó. Se eu multiplicar seno de x vezes 1, vai dar seno de x. Seno de x vezes menos 2 volta a ser o que era antes aqui, ok? Tudo bem, né? Até aqui? Bom, agora é o seguinte, gente. Agora nós vamos rever algum conceito aqui. Se eu tenho dois números multiplicados aqui, olha, eu tenho esse número que é o seno de x, eu tenho esse número que está dentro do parênteses, também 1 menos 2 cosseno de x. Dois números multiplicados deu 0. Ou seja, então, se essa multiplicação de dois números que eu não conheço deu 0, eu tenho que estudar as duas possibilidades. Ou esse cara aqui, seno de x é igual a 0, ou esse cara aqui é 0, independente do valor de seno de x. Tá certo? Então, eu vou primeiro considerar essa primeira opção, seno de x igual a 0. Então, seno de x igual a 0. Só relembrando aqui o círculo trigonométrico. Vamos fazer aqui um círculo trigonométrico para vocês recordarem aqui. Peraí. Então, fazendo aqui um esqueminha rápido aqui, esse eixo aqui é o seno, não é isso? Esse eixo aqui é dos cossenos. Como ele quer do 0, que é aqui, e até o π, π vale 180 graus, tá? Para quem não lembra. Então, eu vou considerar apenas esse trecho aqui, ó. Nesse trecho aqui, quando é que o seno vale 0? O seno vale 0 exatamente quando o ponteiro ou está aqui no 0, ou está aqui no π, concorda? Aqui no 180 graus. Porque, olha, se eu colocar, vamos supor, vamos mexer aqui, vamos fazer de conta que esse é um ponteiro, tá? Esse ponteiro aqui, se estiver aqui no 0, o seno vale 0. Se esse ponteiro der a volta, parar aqui no π, também o seno vai dar 0. Então, nesse caso aqui, o x só pode ser 0 ou π. Entenderam? Tá? Para quem não entendeu, dá uma assistida aí na minha aula sobre trigonometria, né, as primeiras noções. Eu vou deixar aqui no alto o link e quem quiser dar uma revisada nessa matéria, vale a pena, ok? Então, agora sim. Então, eu já estudei agora a possibilidade desse cara aqui ser 0. Agora, vamos estudar a possibilidade desse cara aqui ser 0, ou seja, 1 menos 2 cosseno de x igual a 0. Passando 1 para lá, vai ficar menos 2 cosseno de x igual a menos 1, tá certo? Como os dois são negativos aqui, basta eu multiplicar todo mundo por menos 1, vai ficar 2 cosseno de x igual a 1, ou cosseno de x igual a meio. Né? O 2 vem para cá, dividindo. Então, olha só, gente, cosseno de x vale meio, ele está aqui, ó, meio. Porque aqui é menos meio, então não é menos meio que eu quero, né? Menos meio. Qual, nesse intervalo aqui, qual é o único ângulo que vai formar o cosseno de x igual a meio? Vai ser esse ângulo aqui, mas todo mundo já sabe que esse ângulo aqui, quanto que é? 60 graus, certo? 60 graus em radianos é a mesma coisa que π sobre 3, que o π vale 180, 180 dividido por 3 vai dar 60. Para quem também não entendeu essa conversão de radianos para graus e graus para radiano, eu vou deixar aí o link aí para vocês revisarem também essa mudança aí de unidade, tá? De radianos para graus e graus para radianos, ok? Então, o único ângulo que forma, que vale cosseno como meio, nesse caso aqui será para x igual a π sobre 3. Não tem outro ângulo. Se eu tivesse, se no lugar de 0 a π aqui nesse intervalo aqui, fosse 2π, eu teria um outro ângulo aqui também, que daria meio também, tá? Mas como ele só admitiu de 0 a π, eu vou considerar apenas esse ângulo aqui, que é o π sobre 3. Bem, então, qual é a pergunta da questão? A pergunta é a soma de todas as soluções. Bom, eu tenho a solução, eu tenho 0, eu tenho π, então eu vou chamar de S a soma, tá? Soma de todas as soluções. Quais são as soluções? 0 mais π sobre 3, certo? Mínimo aqui é o 3, né? O 0 eu desprezo, nem precisa.
3 dividido por 1 dá 3, vezes π vai dar 3π, mais 3 dividido por 3 dá 1, 1 vezes π vai dar π. 3π mais 1π vai dar 4π sobre 3 radianos, né? Ok, gente? Então é a alternativa C. Entenderam? Deu para entender? Qualquer dúvida, escrevam aí nos comentários e eu vou estar explicando aí individualmente a qualquer dúvida. Beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima aula, gente.